Então aqui a questão 1 pede para a gente determinar a medida da área, né, do quadrado e do retângulo. Lembra que aqui basta a gente usar as formulazinhas que a gente viu lá naquela explicação do assunto, né? Lembrando aqui que eu esqueci de só confirmar no final, né, que em relação ao retângulo, como a fórmula dele era a diagonal é igual, né? Se eu não me engano, a gente vai ter diagonal é igual a raiz quadrada da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado, né? Ó, isso aqui também, de forma simplificada, que eu esqueci de comentar na hora do assunto lá, né? Que lembra, se eu for tirar essa raiz quadrada daqui, ó, essa raiz quadrada volta para o outro lado aqui, virando um quadrado. Então a gente teria tipo d ao quadrado. Então, tirando a raiz quadrada lá de cima, a gente teria d ao quadrado igual a b ao quadrado mais o h ao quadrado, né? Então, a gente poderia usar ela também de forma simplificada assim, né? E a gente vai até usar ela de forma simplificada nessa letra b, né? Lembra que essa forma, esse quadrado pode voltar para cá, né? Essa raiz quadrada pode voltar para esse lado. Lembra que quadrado de um lado vira raiz quadrada do outro. Então, se eu tirar essa raiz quadrada desse lado, eu posso transformar ela num quadrado lá em cima do d, né? Então, fica mais simples a gente resolver essa letra B dessa forma. Mas antes vamos fazer a letra A. Deixa eu apagar bem aqui para ganhar espaço. Então aqui, né, para o quadrado, a formulazinha lá era aquela, né? Diagonal é igual a lado raiz de 2, né? Então nós vamos aplicar ela aqui para resolver, né? Então a nossa diagonal seria 8, que a gente teria esse 8 igual ao L raiz de 2, né? Como a nossa incógnita é o L, ela está desse lado, vamos só trocar ela de lado, né? Vamos levar ela para o primeiro membro, que é como se fosse o x de uma equação do primeiro grau. Isso igual a 8, né? Aí aqui a gente vai ter só o L igual a 8. Aí lembra, aquele número que está multiplicando aqui o L, né? Quem multiplicar a letra vai para o outro lado dividindo. Aqui a gente já viu aí alguns assuntos do início do ano, né, que é uma racionalização desse denominador. Então era só repetir essa mesma fração, né, racionalizando, ou seja, colocando essa raiz de 2 aqui no numerador e aqui também no denominador, né, só repetindo as duas. Pronto. Aqui a gente teria o L é igual a 8 raiz de 2, né, porque 8 vezes a raiz de 2 dá 8 raiz de 2. Lá no início do ano, quando a gente vê essa raiz de 2 vezes a raiz de 2, a gente colocava ela ao quadrado, né? Em vez de multiplicar 2 vezes 2, 4, a gente só coloca ela ao quadrado e faz aqui o cancelamento da raiz pelo índice da potência, né? Fica mais simples. E aí a gente finaliza aqui, né, com L igual a 8 raiz de 2 dividido por 2, né? 8 raiz de 2 dividido por 2, onde o 8 dividido por 2 vai dar 4. E aí vai sobrar a raiz de 2 aqui, né? Pronto. Aí lembra, isso aqui é a medida de um lado, né? Aí é para a gente fazer o quê? É para a gente determinar a área. Aí lembrem que isso aqui é a medida de um lado da figura, ó, 4 raiz de 2. Se a gente vai determinar a área de uma figura, lembra que a gente multiplica um lado vezes o outro, né? Então a gente tem esse 4 raiz de 2, um vezes o outro. Então nós vamos fazer aqui, né? Para poder encontrar agora a área da figura lá. A gente vai determinar a área dela agora, né? Então vamos lá fazer o cálculo. Então nós vamos ter aqui, ó, a área desse quadrado vai ser igual a 4 raiz de 2 vezes o 4 raiz de 2. Então, nessa multiplicação de número com raiz, lembra do que a gente viu no início do ano. A gente multiplica quem está fora com quem está fora, ou seja, 4 vezes 4 vai dar 16.
E quem está dentro da raiz, né, a gente multiplica por quem está dentro da raiz, ou seja, 2 vezes 2, 4. Ou então faça aquela situação, raiz de 2 repetido duas vezes, você bota ela ao quadrado, né? E faz o cancelamento do expoente pelo índice aqui, ó. Né? Aí quem é que sobra? Vai sobrar o 16, que já está lá. Multiplicando, como a gente cancelou a raiz, então vem para fora aqui o 2, né? E quando a gente fizer aí o 16 vezes o 2, né? 16 vezes 2, a gente tem aí a área igual a 32. Então a área desse quadrado vai ser igual a 32 metros quadrados, né? A área do quadradinho aí, 32 metros quadrados é a área dele, certo? Então aqui é a letra A da primeira questão. Aí vamos lá para a letra B. Então, ir para a letra B, lembre que tem essa forma, mas a gente pode usar, né? Você observa lá no assunto, bem antes da formulazinha lá na página anterior, tem a fórmula, né? A fórmula principal, mas acima dela tem um logo, né? Que é da onde essa daqui foi tirada. Ou seja, então a gente pode usar essa daqui também para encontrar os mesmos resultados e às vezes até mais fácil do que a aplicação da fórmula mesmo principal. Então, se a gente usar aqui, ó, esse d ao quadrado, né? Que lembra que é a raiz quadrada voltando aqui para o d, né? O quadrado de um lado vira a raiz do outro e vice-versa. Se eu tirar a raiz quadrada de cima ali, né? O quadrado volta para o d, que é a diagonal. Aí a gente vai ter base ao quadrado mais a altura ao quadrado para simplificar, né? Sentar com a raiz em cima e acaba ficando mais fácil de resolver. Então a gente tem o valor da diagonal, que é 17, que vai ficar 17 ao quadrado, que vai ser igual a essa base ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que no caso da altura ali a gente sabe que é 8, né? A gente viu que ela é 8 aqui na figura. Então vai ficar 8 ao quadrado. Tá? Então resolvendo isso aqui, 17 vezes 17, se eu não me engano vai dar 289, viu? Que vai ser igual a base ao quadrado, mais 8 vezes 8, que vai dar 64. Né? Vai dar 64. Aí agora, lembra que a variável está desse lado, então a gente vai só inverter os lados, né? A gente vai deixar a variável no primeiro membro. Então vou deixar aqui. Base ao quadrado, mais 64 igual a 289. Pronto, trouxe ela invertida para cá, né? Então nesse caso aqui, a nossa base ao quadrado vai ficar igual ao 289. Aí o mais 64 que está ali vai para o outro lado como menos 64. Né? Então essa nossa base ao quadrado, vamos diminuir lá. 9 menos 4 fica 5. 8 menos 6 fica 2. E aqui sobrou o 2 do início. Né? Então a nossa base ao quadrado vai dar igual a 225. Né? Então vamos concluir. Então, concluindo aqui, né? Esse quadrado aqui de um lado vira raiz quadrada do outro. Então, o b ao quadrado, ou seja, vai virar raiz quadrada de 225. E a raiz quadrada de 225, ou seja, o valor dessa base vai ficar 15, né? Raiz quadrada de 225 é 15. Pronto. Aí, como a gente quer a área da figura, e a gente já sabe que essa base aqui é 15, e a gente sabe que para calcular a área é um lado vezes o outro, né? Então a gente vai aplicar a formulazinha lá, né? O lado maior vezes o lado menor, então a gente tem aí 15 vezes 8, né? Então a nossa área vai ficar. Então se a gente fizer aqui 8 vezes 5 dá 40, fica o 0 e vai 4, né? Aí 8 vezes 1 é 8, com 4 são 12. Então a área desse retângulo seria de 120 metros quadrados, seria a área do retângulo, certo? Então vamos lá para a questão 3. Então para a gente calcular essa questão 2, né? Existem duas formas, mas eu vou aplicar aquela que está
relacionada diretamente ao assunto, né? A fórmula que foi dada. Tipo, calcule a medida da área da região colorida aqui, sabendo que ABCD é um quadrado, né? Então ele dá que é diagonal de um quadrado. Então a gente sabe que para fazer o cálculo dessa diagonal, a gente teria diagonal igual a L raiz de 2, né? Então teria L raiz de 2. Então lá, se a gente sabe quanto é a diagonal, a gente tem lá, né? A diagonal é 10, L raiz de 2. Então vamos tentar descobrir quanto é que mede um lado. Então lembra que a gente vai só inverter os termos aqui, né? Porque a incógnita vai sempre para o primeiro membro. Então L raiz de 2 é igual a 10. Então nesse caso aqui, né? O nosso L, o nosso lado aqui, né? Vai ficar igual a 10 dividido para a raiz de 2, né? Vai ficar igual a 10 e a raiz que multiplica lá o L vem aqui para baixo, onde a gente vai racionalizar. Ou seja, a gente vai repetir essa raiz no numerador e no denominador, né? Então a gente vai ter aqui lado igual a 10 sobre 2, sobre a raiz de 2, multiplicado, né, pela raiz de 2 aqui no numerador e pela raiz de 2 aqui no denominador, né? Então isso quer dizer que o nosso lado, né, era para ter colocado o Lzinho ali bem na frente da fração, mas releve, né? Então aqui a gente vai ter 10 vezes a raiz de 2 a 10 raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, eu já disse, bota em ela ao quadrado, né? Não precisa botar o 4, basta colocar ela ao quadrado, que aí você cancela, né? Faz aquele cancelamentozinho do expoente aqui e o índice, né? Da raiz e sobra o 2. Então, nesse caso aqui, o nosso lado vai ficar o 10 raiz de 2, vai ficar o 10 raiz de 2 dividido, né, pelo 2 que sobrou aqui, né? Então, um lado desse nosso quadrado vai ficar igual a 10 dividido por 2 fica 5. Então, a gente tem um lado igual a 5 raiz de 2, né, que foi o que sobrou. Aí agora a gente vai lá e procura a área do quadrado, né? A gente procura a área dele. Aí vamos lá. Se cada lado do quadrado é 5 raiz de 2, então lembra que a gente multiplica lado vezes lado, né? Então a gente vai multiplicar aqui, para descobrir a área desse quadrado, a gente vai fazer 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Então 5 raiz de 2 vezes o 5 raiz de 2. Onde o 5 vezes 5 vai dar 25, né? Que a gente multiplica quem está fora com quem está fora. Então, número fora são 5 e 5. 5 vezes 5 vai ficar 25. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então, vocês coloquem lá raiz de 2 ao quadrado e façam aquela situação. Cancela o índice pelo expoente. Viu? E aqui é uma multiplicação. Então, nesse caso aqui, a nossa área vai ficar 25 vezes 2. E 25 vezes 2, vocês já sabem aí que 25 vezes 2 vai dar 50, né? Então, a área do quadrado todo é 50. 50 centímetros quadrados. Isso seria a área do quadrado, né? Como a gente só quer a área pintada aqui de verde e a metade, né? Então, o que a gente vai fazer para poder definir essa área, né? Como a gente só quer ela, e ela é a metade da figura, a gente pega essa área que a gente encontrou aqui, que foi os 50, que é a área do quadrado todo, né? É a área dele todo. Então, se a gente só quer a partezinha colorida de verde, a gente pega esse 50, né? E divide por 2, que é as duas partes ali, né? Então, 50 dividido por 2, a área verde da figura ali, né? A área verde. Então, 50 dividido por 2, a área verde vai ficar igual a 25 centímetros quadrados, né? Então, é a metade do quadrado. Então, pronto, né? Segunda questão feita, então vamos para a terceira. Então, vamos fazer a 3 bem aqui acima, né?
Eu vou fazer ela aqui, aumentar o espaço aqui para poder fazer a terceira questão. Então, diz assim, ó, calcule a medida da área de um triângulo equilátero cujo perímetro mede 30. Então, se o triângulo é equilátero, você já sabe, o triângulo equilátero é porque ele vai ter essas três medidas iguais, né? Se o perímetro dele é 30, né, se o perímetro desse triângulo é 30, é porque cada lado dele mede 10, né? Então, se ele é equilátero, é porque a gente tem 10 de cada lado, né? Cada lado dele aqui vai medir 10. Pronto, a gente já sabe disso, né? Aí a gente vai para onde? A gente vai para aquela formulazinha da área do triângulo equilátero. Qual era a área lá da fórmula do triângulo equilátero? Então vamos ver aí para colocar ela aqui, né? Então a área do triângulo equilátero era o que? A área era igual a lado, a área era igual a lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4, né? Assim que a gente calcula a área de um triângulo que tem os três lados iguais. Então a gente já sabe que o lado é 10, né? Então nós vamos substituir esse lado aí por 10. Então vai ficar 10 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4, né? Então nesse caso aqui, a área desse triângulo vai ficar, né? 10 ao quadrado, ou seja, 10 vezes 10 vai dar 100. Raiz de 3 dividido por 4. Então lembra que aí a gente pode dividir esse 100 por 4, que o 100 por 4 vai ficar 25. E o nosso resultado aí, ou seja, a área do triângulo vai ser 25 raiz de 3, né? 25 raiz de 3 metros quadrados. Então é a área do triângulo aí da terceira questão. Aqui é a área do triângulo, né? Finalizando aí. Então vamos para a quarta questão. Aqui vamos à quarta questão, né? A quarta questão diz assim: determine a medida da área de um triângulo equilátero cuja altura mede 6. Então aqui a gente não sabe, a gente sabe que ele é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero vai ter os três lados iguais, né? O outro lado aqui também vão ser a mesma medida, mas ele só dá a medida dessa altura aqui, né? Então o triângulo equilátero seria assim, mas a gente sabe a medida da altura aqui, né? A gente não sabe a medida dos lados. Então, para a gente poder calcular a área, a gente precisa saber do valor do lado para poder aplicar naquela formulazinha que a gente usou ela ainda agora há pouco, né? Mas aí, o que que acontece? Lá, se você voltar lá no assunto, tem uma fórmula lá para a altura, né? A fórmula da altura lá é L raiz de 3 dividido para 2. Então, nesse caso aqui, ó, a gente consegue encontrar o valor do lado substituindo a altura aqui, ó. Quanto era a altura na questão? A altura é 6, né? Então, a gente tem 6L raiz de 3 dividido para 2, né? Então aqui, se você não quiser estar só trocando de lado, você pode multiplicar assim também, né? Em forma de x assim, né? Ó. Viu? Você pode estar fazendo isso. Se considera aí o denominador como sendo 1, aí faz aqui, né? 1 vezes L raiz de 3, L raiz de 3, igual 6 vezes 2, 12. Né? Para ficar mais rápido de fazer, né? Então o L é igual ao 12 dividido pela raiz de 3. Que aí você sabe que vai ter que racionalizar, né? Então, o nosso lado aqui vai ficar igual ao 12 raiz de 3, que você vai dividir pela raiz de 3, que você vai racionalizar, repetindo essa raiz aqui no numerador e aqui de novo no denominador, né? Então aqui a gente vai ter o valor do lado, finalizando aqui, né? Que o lado vai ser igual a 12 raiz de 3, continua 12 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, você coloca lá a raiz de 3 ao quadrado. Aí você cancela lá, né? O expoente pelo índice, faz o cancelamento de um pelo outro. Aí o nosso lado vai finalizar aqui como 12 raiz de 3 dividido por 3.
né? Que vai sobrar só o 3 aqui embaixo. E 12 dividido por 3 dá 4. Então, um lado do triângulo é 4 raiz de 3, certo? Então, a gente sabe que o lado é 4 raiz de 3. Agora, nós vamos precisar do espaço aqui agora para calcular a área. Esse primeiro cálculo aí foi para descobrir o lado, viu? Então, se a gente descobriu que o lado é 4 raiz de 3, nós vamos substituir aqui, ó, para poder descobrir a área. Então, a nossa área vai ser igual. Quem é o lado? É 4 raiz de 3. Então, nós vamos colocar esse 4 raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3, né, que é o que está aqui fora. Vai ficar fora do parênteses. Então, vai ficar fora do parênteses. E isso dividido por 4. Né? Então, aqui, a nossa área vai ficar igual. 4 ao quadrado vai dar 16, né? Vezes esse quadrado cancela esse índice aqui, vocês sabem, né? Então, vezes 3, vezes a raiz do 3, e isso dividido por 4. Né? Que se você quiser simplificar, e agora você já pode até simplificar, né? Você pode simplificar aí 16 por 4, ó. Então, como é multiplicação, a gente pode fazer aqui, né? Ó. 16 por 4, então 16 por 4 dá 4. Aí a gente elimina logo esse denominador 4, né? 16 por 4 dá 4. Aí resta o 3 e resta a raiz de 3. Aí pronto, finaliza a área, né? 4 vezes 3 são 12. E aí a gente termina com 12 raiz de 3, como é metro, ali os 6, né? Metro quadrado. Então essa é a área desse triângulo equilátero da quarta questão, viu?